Então fizemos aquela pausa, né, que eu tinha dito a você. A gente tinha acabado de falar da reserva de cota com o condicional, cuidado em prova com isso. Agora a gente vai mudar de inciso. Vamos para o inciso segundo. Essa é pela decoreba, é importante passar pelo texto da Constituição. Diz o inciso segundo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a ideia é de que você tem uma liberdade para agir, salvo nos casos em que a lei determina. Então vamos começar a dissecar isso aqui? Primeira coisa importante é que isso aqui traz o princípio da autonomia privada. O que é isso? Você tem uma liberdade de atuação. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Se a lei não proibir, você pode fazer. Então repare de que a sua liberdade de ação vai até o limite estabelecido pela lei. No campo teórico, se você quiser pegar um carro e dirigir a 300 km por hora, em tese você poderia. Você só não pode fazer porque a lei proíbe. Então a lei vem e limita a sua atuação. Então essa autonomia privada que a gente vai ter como primeiro marco do artigo 5º, inciso 2º. O segundo marco, dentro do princípio da legalidade, é a ideia que está no artigo 5º, inciso 2º. O princípio da legalidade ele está aqui por trás do artigo 5º, inciso 2º. Em que sentido? De que somente a lei, em sentido formal. O que é lei em sentido formal? Aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional, com sanção do presidente, ou seja, aprovada pelo Legislativo, com sanção do Executivo, é capaz de impor obrigações. Então, só a lei propriamente dito que pode impor a você obrigações. Seja a obrigação de fazer ou não fazer. Não importa se a obrigação é de fazer ou não fazer. Seja a obrigação de fazer, seja a obrigação de não fazer, só quem pode impor isso a você é a lei. Somente a lei pode impor a você uma obrigação de fazer ou não fazer. Beleza? Só que agora a gente tem que aprofundar na história. E a gente aprofunda chamando a atenção da diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade e o princípio da reserva legal não são iguais, tá bom? O princípio da legalidade, a gente acabou de ter a ideia de que a lei vai impor obrigações. Em outras palavras, o princípio da legalidade significa dizer o quê? Submissão à lei. A minha forma de agir, a sua forma de agir estão submetidas à lei. Em que sentido? De que a nossa atuação tem que estar nos limites estabelecidos por quem? Pela lei. A nossa maneira de agir tem que estar nos limites estabelecidos em lei. Ou seja, eu quero dirigir meu carro, eu vou ter que seguir os limites estabelecidos pela lei. Eu quero andar na rua, eu vou estabelecer os limites estabelecidos pela lei. Eu quero manifestar o meu pensamento, eu vou seguir a lei. E a minha submissão, a minha conduta está submetida à lei. E o que é o princípio da reserva legal? O que vem a ser esse princípio? O princípio da reserva legal significa dizer o quê? Que determinada matéria só pode ser disciplinada por lei. Que somente a lei pode disciplinar determinada matéria. Que certa matéria só pode ser prevista em lei. Só a lei é capaz de disciplinar determinada matéria. Então, só ela é capaz de estabelecer isso. Então, aqueles assuntos são reservados à lei. Aqueles assuntos só a lei pode tratar. Então, aqueles assuntos só podem ser tratados por lei. Exemplo de princípio da reserva legal. Artigo 5º, inciso 39. Repara que ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então repara, só a lei é que pode prever o crime. O crime só pode estar previsto na lei. Então, só a lei pode tipificar determinada conduta como crime. Em outras palavras,
A tipificação de determinada conduta como crime está reservado a quem? A lei. A mesma coisa vale para a pena. Quando eu cometo um crime, há uma pena que se aplica a ele. Essa pena é reservada à lei. A fixação do valor da pena, do tamanho da pena, é fixada pela lei. Ou seja, é matéria da lei definir o tipo penal, como é matéria da lei definir a pena. Repara, princípio da reserva legal. Esses assuntos são reservados à lei. Vamos dar uma olhadinha no que a doutrina trata. José Afonso da Silva diz assim: tem-se por reserva de lei ou reserva legal, esse trecho de reserva legal é meu, quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo com isso a disciplina de outras fontes, aquela subordinada. Eu sei que eu fiz um pulo de propósito, eu vou voltar a esse pulo daqui a pouquinho. Eu acho que ele define muito bem o que é reserva legal. É quando a Constituição faz com que determinada matéria seja exclusivamente de quem? Da lei. Aquela matéria só pode ser tratada pela lei. E com isso, exclui qualquer outra norma daquilo ali. Maravilha? Só que toma cuidado com o que nosso Zé Afonso coloca entre parênteses. Porque ele diz assim, repara bem, determinada matéria é exclusivamente a lei formal. Achou? Olha aqui. Ou a atos equiparados na interpretação formada na prática. O que são atos equiparados? É quando a própria Constituição ou a interpretação equipara aquilo à lei. É o que acontece com a medida provisória. A medida provisória, ela está equiparada à lei. Então, alguns assuntos a medida provisória pode tratar. Ela não pode tratar de tudo. Ela não pode tratar de direito penal, ela não pode tratar de direito processual, mas ela medida provisória, em certos assuntos, está equiparada à lei. Maravilha? Então, por isso que o nosso Zé Afonso da Silva quer dizer. Isso é o princípio da reserva legal. É quando aquela matéria está reservada à lei ou a atos que se equiparam à lei formal. Vamos continuar e vamos enfrentar agora um outro probleminha. O princípio da reserva legal, ele se divide em dois tipos. O princípio da reserva legal absoluta, então reserva legal absoluta, e reserva legal relativa. O que é isso? Reserva legal absoluta é quando a Constituição exige que a lei regule por inteiro a matéria. Então aquela matéria é regulada por inteira pela lei. Então cabe à lei regular por inteira aquela matéria. Então aquele assunto vai ser regulado de forma inteira pela lei. Então não se admite mais nada regulando aquilo a não ser a lei. E o que é o princípio da reserva legal relativa? A Constituição prevê a lei formal, diz que aquela matéria é tratada por lei formal. Mas ela admite o quê? Que fixe também parâmetros de atuação para o órgão administrativo. Então ela permite que o órgão administrativo vá atuar. A lei atua, mas aquilo pode ser tratado pelo órgão administrativo. Por exemplo, tratar de servidor público. A Constituição diz que cabe à lei tratar dos assuntos relacionados a servidor. Então você tem, por exemplo, no âmbito federal, a Lei 8.112. Mas o valor da diária é fixado por quem? Por decreto. Então aí a gente chama de quê? De uma reserva legal relativa. Você admite que o administrador trate de determinado assunto. Mas o que é importante salientar na reserva legal relativa é que a lei não trata do assunto por inteiro. A lei trata do assunto deixando uma margem para o administrador. Só que quando se deixa essa margem para o administrador, é muito importante que essa administração respeite a lei e a própria o quê? Constituição. É relativa porque a lei não vai tratar do assunto por inteiro. Mas chama a atenção de você que quando o administrador for agir, de certa maneira ele tem que seguir a Constituição e a própria lei. Um outro problema agora é uma outra divisão de reserva legal. A reserva legal pode ser simples ou qualificada, é uma outra divisão. Vamos lá?
que é reserva legal simples? É o seguinte, é quando a própria Constituição exige a edição de lei. Sempre é a Constituição. Mas ela não põe nenhuma finalidade específica. Ela diz apenas que aquilo vai ser disciplinado em lei, mais nada. Repara, artigo 5º, inciso 7º, diz assim, olha, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares. Repara que ele diz assim, olha, é assegurado nos termos da lei. Apenas isso. Não dá uma finalidade para essa lei, não especifica a maneira que essa lei vai tratar. Na reserva legal qualificada, é quando a Constituição exige que a edição de lei tem que ser feita, que aquela matéria tem que ser feita por lei, mas impõe também o quê? Os objetivos a serem seguidos pela lei. Então ela acaba estabelecendo os objetivos que a lei deve seguir. É o que você tem aonde? No artigo 5º, inciso 13, que diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Repara que a Constituição diz, é livre, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. O papel da lei aí tem uma finalidade. A finalidade da lei aí é estabelecer as qualificações profissionais. Tá bom? Joia? Então, feita essa diferença, vamos agora partirmos para o artigo 5º, inciso 3º. Vamos lá? Diz assim: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Em cima disso, a Lei 9.455 prevê o crime de tortura. Então, a Constituição brasileira proíbe a tortura, acho que é bem tranquilo essa ideia de que é inadmissível a tortura e é inadmissível qualquer tratamento desumano ou degradante. Beleza? Vamos agora continuar no artigo 5º e vamos para o inciso 4º, que diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então vamos devagarzinho aqui. Em primeiro lugar, a Constituição garante a manifestação do pensamento. A Constituição garante que você tem liberdade para manifestar o pensamento. O que a Constituição proíbe? O anonimato. Ao manifestar o pensamento, você não pode ser anônimo. E por que a Constituição diz isso? Porque se você for anônimo, você acaba não respondendo, né? Porque imagina, uma pessoa anonimamente agride você, te ofende, fazendo calúnia, difamação, como é que você se defende? Você não consegue se defender de um anônimo. Por isso que a Constituição não admite isso, a Constituição veda o anonimato. Então ela garante a manifestação de pensamento, vedando o quê? O anonimato. Aí vamos enfrentar um problema que já pintou em prova. E quando a pessoa usa de pseudônimo, é possível? A resposta é que sim. Se esse pseudônimo for identificável, se eu puder identificar o pseudônimo, ou seja, eu consigo dizer quem é a pessoa, não há nenhum problema. Então, Xuxa, Lula, Zico. Algum tempo atrás, aqui no Rio, tinha um jornalista muito famoso, um sujeito assim fantástico, era o Arthur da Távola, que infelizmente já nos deixou. Arthur da Távola foi inclusive senador da República. Arthur da Távola era um apelido. O nome dele era Paulo Alberto. Só que era fácil olhar para Arthur da Távola, a gente identificava quem era. Então, nesse caso, esse pseudônimo é mais do que válido, é mais do que aceito, tá bom? Não pode, cuidado em prova, é haver um pseudônimo onde você não identifica a pessoa. Isso não vale. Mas um pseudônimo onde eu consigo identificar a pessoa, isso não é anonimato, isso é totalmente válido. Então, repare que a Constituição garante a liberdade de pensamento, só que a Constituição proíbe o quê? O anonimato. E por que ela proíbe? Eu acho que a grande explicação está no inciso 5º do mesmo artigo 5º, que diz assim, olha, é garantida a manifestação do pensamento, não é? Mas paralelo a isso é garantido o quê? O direito de resposta. E esse direito de resposta, ele é proporcional ao agravo. Então veja bem, se eu usei 10 minutos para te ofender de uma determinada mídia, o seu direito de resposta será 10 minutos nessa mídia. Se eu usei uma televisão aberta
no sábado, durante 5 minutos para te ofender, o direito de resposta será no sábado, 5 minutos, nessa mesma emissora aberta. Então é sempre proporcional. Então, se há o direito de ofensa, ele vai ser o direito de resposta é sempre proporcional ao agravo. Só que além do direito de resposta, há também indenização por dano material, moral ou à imagem. Então você repara que a Constituição garante o direito de resposta mais a indenização. Então, se eu manifesto a meu pensamento e violo o seu direito, você tem contra mim o direito de resposta e também você pode mover uma ação contra mim pleiteando indenização. Então é direito de resposta mais indenização. Portanto, o direito de resposta não exclui a indenização. Só que toma cuidado numa coisa. Repara que o artigo 5º, inciso 5º, quando fala de indenização, ele fala assim: além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Repara que quando ele fala direito moral, material ou à imagem, parece o quê? Parece que tem 3 danos, né? Parece que tem o dano material, o dano moral e o dano à imagem, o que não é verdade. Certo é que só tem 2 danos, o dano moral ou o dano material. Ou o dano que você sofreu é moral, ou o dano que você sofreu é material. Assim sendo, o dano à imagem, ele pode ser moral, o dano à imagem pode ser material, ou mesmo os 2. Repara, se a gente viola a imagem de uma modelo, é claro que ela tem um dano material, ela sofreu um prejuízo financeiro ali, além do dano o quê? Moral que ela pode ser sofrido. Mas de repente, essa violação à imagem não produziu nenhum prejuízo material, só dano o quê? Moral. Ou pode ser até numa hipótese mais rara, mas possível, de só produzir dano o quê? Material. Assim sendo, nós não temos 3 danos: material, moral e imagem. Só tem 2: material e moral. Então o dano à imagem ou ele é material ou ele é moral. Combinado? Vamos agora para o artigo 5º, inciso 6º, onde a gente vai falar de quê? Da liberdade de consciência ou de crença. A Constituição garante a liberdade religiosa. Mas por que se fala em liberdade de crença, né? Porque você pode seguir uma religião ou não. Você pode se manifestar através de uma religião ou não. Então, por isso que a Constituição começa dizendo assim, olha, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, essa primeira passagem aqui garante a você a liberdade de consciência e de crença. E é importante, por que é importante isso? Porque você não pode esquecer que o Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Então, a partir do momento que o Estado brasileiro não tem uma religião oficial, o Estado brasileiro garante a liberdade de consciência ou de crença. Você pode tranquilamente seguir a religião que você quiser. Então, aqui no Brasil, você pode ter uma religião, não ter religião, acreditar em Deus, não acreditar, ter um Deus, vários deuses, toda essa liberdade vai existir. Para que haja isso, a Constituição garante o quê? Na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, todos os locais de culto, não importa de que religião seja, tem que ser protegido, pois isso é uma forma de garantir a liberdade de consciência ou de crença. Então, a maneira encontrada de proteger a liberdade de consciência ou de crença é justamente através da garantia dos locais de culto e de suas liturgias. Então, a base do artigo 5º, inciso 7º, é o quê? É a liberdade de religião, chamando a atenção de todos que o Estado brasileiro é laico. O que o Estado tem que fazer é garantir a sua liberdade de consciência e de crença e não impor a você nada. Por isso, essa é a base do artigo 5º, inciso 6º. Vamos agora para o inciso 7º, que diz assim: é assegurado nos termos da lei a proteção e assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Preste atenção, o Estado é leigo,
o Estado é laico. Mas pelo fato do Estado ser laico, isso não quer dizer que não possa haver assistência religiosa dentro de entidades civis e militares. Até porque tem uma importância muito grande a presença das igrejas em presídios, dentro dos quartéis. Então a Constituição diz isso, olha, tudo bem, o Estado brasileiro é leigo, é laico, mas isso não quer dizer que não possa haver uma assistência religiosa dentro de um estabelecimento civil ou militar. Tá bom? Então os exemplos aqui que você pode imaginar de locais de internação coletiva civis e militares seriam hospitais, presídios, quartéis. Então a possibilidade de entidades religiosas estarem presentes aí, tá ok? Então a Constituição assegura essa assistência, tá? Isso, cuidado em prova, em nenhum momento viola a ideia do Estado ser leigo, do Estado ser laico. Vamos agora para o inciso 8º do artigo 5º, que é o inciso extremamente importante. Ele vai dizer assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Devagarzinho aqui, vamos primeiro entender a ideia do inciso 8º, para que a gente possa depois dissecá-lo. A questão é, muitas vezes a pessoa tem a sua religião e essa religião bate de frente com algumas obrigações a todos impostas. Antigamente a gente tinha um problema na questão do voto, né? O voto no Brasil é obrigatório. E antigamente, muitos anos atrás, o voto ocorria no dia 15 de novembro. Então havia um problema quando 15 de novembro caía sábado, já que algumas religiões impedem qualquer atividade laboral no sábado, você não podia votar. Esse problema no presente diminuiu bastante, ou praticamente é zero. Por quê? Porque as eleições agora são domingo. Lembra que as eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, se houver um segundo turno no último domingo de outubro. Então, esse problema não tem. Mas você tem um problema com uma outra obrigação a todos imposta, que é a obrigação militar. Repara que a obrigação militar ela é a todos imposta e algumas religiões vedam qualquer atividade bélica, qualquer atividade militar. Então você tem um problema a enfrentar, sempre teve esse problema. A pessoa tem a religião dela e tem a obrigação a todos imposta. Como é que a Constituição de 88 resolveu esse problema? Ela diz o seguinte, olha, a pessoa pode alegar convicção religiosa, convicção política ou convicção filosófica. Então ela pode alegar uma crença religiosa, ela pode alegar uma convicção política ou filosófica e deixar de cumprir a obrigação a todos imposta. Só que ela deixa de cumprir a obrigação a todos imposta e passa a cumprir o quê? Uma prestação alternativa, que é fixada em lei, que, diga-se de passagem, já existe. Se por acaso ela não cumprir a obrigação a todos imposta e não cumprir a prestação alternativa, aí ela tem que ser punida. Mas repara que ela é punida se ela deixar de cumprir o quê? As duas obrigações. Isso está escrito no inciso 8º, desde que você leia com muito cuidado. Então vamos lá? Preste atenção. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Essa é a regra. A regra é que ninguém será privado de direitos por crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo. Então, quando é que a pessoa pode ser punida? Se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta. Então, o sujeito alegou a crença religiosa para não cumprir a prestação militar. Ele vai ser punido, ele vai ser privado de direito se ele invocar essa crença religiosa e o quê? Recusar-se a cumprir prestação alternativa. Tem um E aqui. Então, se ele deixa de cumprir a obrigação a todos imposta, alegando problema religioso, e recusa-se a prestação alternativa, se ele fizer essas duas coisas, aí ele tem que ser punido. Beleza? Então, repara, para ele ser privado de direitos,
alegando crença religiosa, convicção política ou filosófica, ele tem que o quê? Alegar isso e recusar o cumprimento da prestação alternativa fixada em lei. Se ele invoca e cumpre a prestação alternativa, ele não é privado de direito. Ele é privado de direito se ele invocar e o quê? Recusar no cumprimento da prestação alternativa. Joia? Vamos agora mudar de assunto e vamos para o artigo 5º, inciso 9º. Vamos lá? É um inciso que proíbe a censura no Brasil. O inciso 9 diz que é uma consequência da manifestação do pensamento, da liberdade da manifestação do pensamento que a gente viu. Diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então é livre a manifestação disso, independentemente de censura ou de licença. Antigamente havia censura no Brasil. Essa censura acaba, não existe mais. Hoje, para você fazer uma peça de teatro, escrever um livro, uma música, compor uma composição, fazer uma letra, você não precisa submeter-se à censura, você não precisa de licença para isso. Antes de 88 precisava, durante a ditadura precisava disso. Então a censura não tem mais. Bom, se cair em prova perguntando se é possível a censura no Brasil, a resposta é que não. Que a censura no Brasil não existe mais, então não pode haver mais censura no Brasil. Combinado? O que pode ter? Esse é o cuidado que você tem que ter em prova. A Constituição, e a ideia dessa começa no artigo 21, inciso 16, prevê uma classificação etária. Só que essa classificação etária é para fins indicativos. Ela não é uma censura. Então, o que a Constituição admite é que a gente faça uma classificação etária. Diz, olha, isso é próprio para 10 anos, isso é próprio para 12 anos, isso é próprio para 14 anos, isso é próprio para 16 anos, isso é próprio para 18. Então, essa classificação etária, ela é possível. Mas ela não é uma censura, ela não é como no passado. E também não é um pedido de licença como no passado. Antigamente, quando a gente ia ver um filme, aparecia na tela uma taxa dizendo assim, olha, autorizado pela censura do Brasil. Isso não tem mais. Então, falou em censura, falou em licença, não existe mais no Brasil. O que a gente tem no Brasil? O que a gente tem no Brasil é uma classificação etária para fins indicativos, tá? E no dia que você mostrar o Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver que a ideia é acabar punindo quem exibir fora da faixa, mas não é estabelecer nenhuma censura. Então, censura, nem pensar no Brasil. Combinado? Vamos agora para o artigo 5º, inciso 10, que vai falar assim, olha, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas. Então, a Constituição garante a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra e a imagem. Estabelecendo que intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis. Chamando a atenção de você que as pessoas jurídicas têm direito à honra objetiva, não sei se você lembra, e, consequentemente, à imagem. Então, quando a gente pensa em pessoa física, vamos pensar em intimidade, vida privada, honra e imagem. Quando a gente pensa na pessoa jurídica, nós vamos pensar em quê? Na honra, que tipo honra? Objetiva e na imagem. Beleza? Então, em primeiro lugar, é isso. Que essas 4 coisas são invioláveis da pessoa natural. Intimidade, vida privada, honra e imagem. A Constituição assegura o quê? Se houver violação a isso, indenização por dano material ou moral. Apesar dele usar ou aqui, esse ou é ou barra e. Né? A indenização pode ser por dano material, somente só houver, dano moral, ou os dois, vai depender do caso concreto. É o caso concreto que vai dizer que a violação à intimidade, à vida privada, gerou o quê? Dano material? Então tem que pagar. Gerou dano moral? Tem que indenizar. Gerou as duas coisas? Tem que pagar pelos dois. Beleza? Então, essa é a ideia que tem aqui. Só que aqui no direito à privacidade, a gente tem um probleminha sério para enfrentar. Que é qual? A pessoa pública tem direito à privacidade?
o político tem direito à privacidade? O artista tem direito à privacidade? A resposta é que sim. Só que são pessoas públicas, então a leitura da privacidade deles é um pouquinho diferente da nossa. Vamos ver o trecho da doutrina a respeito do assunto. Fui pincelar no Alexandre de Moraes, que diz assim: essa proteção constitucional, a esse inciso que a gente viu, em relação àqueles que exercem atividade política, ou ainda em relação a artistas em geral, deve ser interpretada de uma maneira mais restrita. Presta atenção. Eles têm direito sim à privacidade. O artista tem direito à privacidade. O político tem direito à privacidade. Só que a interpretação um pouquinho mais restrita. Como diz o Alexandre de Moraes, você tem que ter uma maior tolerância. Por quê? Por causa da própria atividade das pessoas. Então a atividade dessas pessoas acabam levando a isso. O que a doutrina vai dizer, a jurisprudência, é que você tem que olhar para o comportamento daquele artista. Existem artistas que não revelam a sua vida privada, portanto a intimidade deles é maior. Há artistas que o casamento é filmado, colocado na televisão, o sujeito casa, a foto está na capa de uma revista semanal, autorizada pelo sujeito. Às vezes a própria revista pagou para o cara aquela foto. Então, nesse caso, a vida dele está mais exposta. E logo a intimidade dele é o quê? É menor. Então, o que a doutrina vai dizer é o seguinte: olha, se cair na prova perguntando se o homem público, o artista, o político, tem direito à privacidade, tem. Só que a interpretação é um pouco mais restrita. Você tem que, no caso concreto, ver como é que a pessoa age com a sua vida externamente, para saber onde é que vai a intimidade dela. Eu sei que fica um pouquinho frágil para você, mas para efeito de prova é tranquilo, para dizer que o artista e o político têm direito à privacidade, apenas a leitura é um pouquinho mais restrita, com uma certa tolerância. E essa tolerância é olhando para quê? Para a própria conduta da pessoa, como é que a pessoa lida no seu dia a dia com a sua vida privada, beleza? Então vamos dar uma pausa aqui, né? Vamos tomar aquele cafezinho. Esse ponto é imenso, porque a gente volta conversando sobre outro ponto importantíssimo, que é o artigo 5º, inciso 11.